Olá, irmãos, bom dia. É muito bom estar aqui no dia de sábado, neste lugar, visitar os irmãos. Eu até estava, há 2 minutos atrás, estava a rir-me sozinho, estava a ouvir o irmão Toninho a anunciar os monitores das diferentes classes e estava a pensar, na minha igreja demorámos 10 segundos a fazer isto. E eu estava a ver que ele ia roubar o tempo todo hoje de manhã. Por isso é bom estar num lugar grande também, em particular neste lugar aqui. Hoje, ou esta semana, começamos um novo trimestre e começamos um novo assunto das lições da Escola Sabatina. E é um assunto que gira à volta de um livro da Bíblia, como sabem, que é o livro de Tiago. De vez em quando, lá temos um trimestre em que o assunto é especificamente sobre um livro. Já agora, desde que existe lição da Escola Sabatina, há 160, mais de 160 anos, aliás, a Escola Sabatina é mais antiga do que a própria Igreja até, há um livro da Bíblia que ciclicamente é aquele que é mais estudado, que é o livro de Atos. E porquê? Porque é o livro que fala especificamente da missão da Igreja. Depois há aqueles que não tratamos assim tanto. Ainda recentemente tivemos um sobre o livro de Provérbios, se bem se lembram. Tivemos sobre as cartas de Paulo aos Tessalonicenses e agora temos um livro sobre Tiago. Por isso, certamente, que será muito bom para todos perceber o pensamento de um dos líderes da Igreja naquele tempo. Vamos apenas curvar a cabeça para pedir a benção do Senhor. Nosso Deus, nosso bom Pai que habita no céu, nós te pedimos pela tua misericórdia e pela tua graça que te venhas manifestar agora aqui neste lugar para purificar os nossos lábios e a nossa mente, para que o que vamos dizer e ouvir possa ser de acordo com a tua santa vontade e para enriquecimento espiritual de cada um de nós, em nome de Jesus. Então, quem era Tiago? Existem muitos personagens com o nome de Tiago citados ao longo da Sagrada Escritura. Eu fiz alguma pesquisa para além daquilo que fala a lição da Escola Sabatina e, de facto, em nenhum lado há um consenso acerca de quem teria sido o autor do livro de Tiago que está na Bíblia. Mas há uma concordância generalizada que se tratava de alguém que era irmão da pessoa de Jesus. Existem outros Tiagos mencionados na Bíblia, como o filho de Zebedeu, que foi morto no ano 44, portanto um dos mártires da Igreja primitiva. Temos o filho de Alfeu, que era apóstolo, temos um pai de um Judas também na Bíblia. E depois temos este Tiago, que segundo todas as indicações, e os teólogos e historiadores tendem a concordar nesse aspecto, seria irmão de Jesus. E um pormenor muito importante, e à frente veremos um outro aspecto acerca disto, é que seria um irmão mais velho de Jesus. Ora, como Jesus foi o primeiro filho de Maria, naturalmente que este José teria que ser filho apenas de José, de um casamento anterior, que naturalmente ele teria ficado viúvo, não é? Para depois casar com Maria. Ele era, portanto, também, muito provavelmente, este homem era também um carpinteiro. Porque, na maioria dos casos, ou quase sempre, os filhos adotavam a profissão que os pais tinham. Por isso é que Jesus era um carpinteiro, certo? E como filho do mesmo pai, muito provavelmente, ele seria também um carpinteiro. Muito provavelmente, ou muito possivelmente, ele seria razoavelmente mais velho do que Jesus. Quando a última vez que o pai de Jesus é mencionado na Bíblia, é naquele episódio aos 12 anos de idade, quando os pais o perdem. Na realidade não o perderam, aquilo foi tudo propositado. Mas quando os pais o perderam. A partir daí não há nenhuma menção ao pai de Jesus ter qualquer intervenção na história. E aliás, quando Jesus está na cruz, quando está para morrer, uma das coisas que ele faz é entregar a sua mãe aos cuidados de quem? Então ela já era viúva, certamente, senão ele não precisava de entregar aos cuidados de ninguém, certo? Era viúva e não tinha, naturalmente, casado com outra pessoa, porque senão não precisava. E é possível, isto aqui é um debate, mas é possível que Jesus fosse filho único de Maria. Porque em vez de entregar a um discípulo, seria o normal que entregasse ao marido, que já não tinha, ou então a um outro filho
que também podia não ter na altura. Mas também é possível que tivesse outros filhos depois, Maria tivesse tido outros filhos depois de Jesus. Mas, portanto, este Tiago era alguém que conhecia bem Jesus. Era alguém que conhecia o crescimento dele, o que diziam dele, acompanhou o ministério, acompanhou a vida, era quase que uma testemunha em primeira mão, certo? Portanto, é alguém perfeitamente avalizado para falar e para escrever à igreja, até porque se tornou depois, mais tarde, um dos líderes da igreja. De acordo com o versículo 1, com o primeiro versículo do livro, isto é um ponto muito importante, Tiago diz a quem se dirige especificamente a sua mensagem. E a mensagem é dirigida às 12 tribos de Israel que andam dispersas. Porquê é que isto é importante? Sabe, as primeiras lições deste tipo de assunto normalmente tendem a ser um bocadinho maçadoras, porque apresentam a história, apresentam o contexto, para nós percebermos um bocadinho melhor o que é que vem à frente. Então, às vezes, é preciso escavar um bocadinho. Porquê é que é importante ele ter escrito a carta às 12 tribos de Israel que andam dispersas? Vejam que aqui os judeus já estavam um bocadinho na diáspora, já estavam espalhados. Ora, trazendo para os dias de hoje, isto tem uma aplicação total à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porquê? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia é as tribos de Israel do tempo de hoje e também estamos dispersos, também estamos espalhados por todo o mundo. Então, conforme Tiago, naquele tempo, escreveu para os crentes que já estavam espalhados, se ele fosse a escrever hoje, ele escreveria facilmente para a nossa igreja, porque nós somos crentes que estamos espalhados por todo o lado. Um pormenor muito interessante, que eu acho que não vem na lição, agora não me lembro. A carta de Tiago é o único sítio na Bíblia onde se menciona uma cerimónia oficial que nós temos. Sabem qual é? Tiago 5,14. Que nós damos-lhe um nome que é completamente errado. Já ouviram falar na extrema-unção? Pronto, essa expressão não é bíblica, nem sequer devíamos usar esse nome. O que Tiago fala é a unção dos enfermos, assim é que é, esse é que é o termo correto. Sabem o que é, certo? Acho que sim, razoavelmente. É o único sítio na Bíblia onde é mencionado e nós fazemos a partir daí. Chamar os pastores, chamar os anciãos, ou os presbíteros, como não chamaram naquele tempo, para fazer a unção dos enfermos para cura e não para o recomendar no último momento antes da sua morte. Para cura. É assim que é feita esta cerimónia. Nós parece que deturpámos um bocadinho, talvez fruto da nossa tradição católica, porque a temos e nos influencia, é que nós chamamos isso a extrema unção por aqueles que vão morrer, que é para quando chegarem lá. Esqueçam isso. Unção dos enfermos para cura, por intercessão daqueles que são os responsáveis da igreja. Se Tiago menciona isto e dá ordem aos presbíteros, aos anciãos para fazer isto, isto demonstra claramente que já havia uma boa organização dentro da igreja. Por isso ele provavelmente não escreveu isto logo nos anos imediatos à ascensão de Cristo, mas a igreja já estava desenvolvida e organizada de uma certa maneira para poder haver este tipo de organização. Portanto, era neste mundo que Tiago vivia. E disse há pouco que Tiago conhecia bem o ministério, conhecia bem a pessoa de Jesus. Ele e os outros irmãos de Tiago, irmãos de sangue, neste caso, certo? Mas sabem que na Bíblia há muita coisa que é simbolismo. E nós, quando lemos algo literal, nós podemos perceber o simbolismo que está por detrás disso. E em muito da Bíblia que nós lemos irmãos de sangue, nós podemos ler e interpretar também irmãos de fé. E vão ver ao longo de todo o livro do Tiago como é que isto se aplica muito bem. Como é que Tiago e os outros familiares olhavam para Jesus? João no capítulo 7. Vamos abrir a escritura, está bem? João no capítulo 7. E vamos ler aqui alguns versículos e vamos atentar na última frase que é muito importante. E lembrem-se daquilo que dissemos ao princípio. Se Tiago escrevesse para o livro de hoje, para os tempos de hoje, facilmente escreveria para a nossa igreja, nós que estamos aqui neste tempo, certo? João no capítulo 7, e a partir do verso 1 diz assim: E depois disto, João 7, verso 1. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus e a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Estavam a mandá-lo embora, ainda que por um bom motivo. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto.
se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Estavam a mandá-lo evangelizar os outros. Por que razão? Por razões eminentemente evangelísticas, que é que diz o verso 5? Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Certamente que a vida de Jesus não era fácil. Porquê? Porque até os seus mais próximos de sangue e até de suposta fé não criam nele. Jesus nunca foi um anormal, mas ele era completamente fora do normal. Em tudo o que fazia, em tudo o que pregava. E é por isso que, de acordo com o que está em Marcos, no capítulo 3, até chegaram a chamá-lo de lunático e de endemoninhado. Portanto, se algum irmão, aqui presente ou não presente, algum dia até for maltratado por um irmão da igreja, fruto de qualquer coisa que diga, que até possa estar correto, porque o que Jesus dizia estava tudo correto, qualquer coisa que faça, fique tranquilo. O próprio Jesus foi chamado de lunático e de endemoninhado precisamente pela mesma razão. Está em muito boa companhia. E porquê? Por uma questão muito simples. Porque o comportamento de Jesus não se enquadrava nos padrões que os homens tinham determinado. É por isso, caros amigos, que o nosso comportamento se deve enquadrar nos padrões deste livro que está aqui, independentemente daquilo que os irmãos digam. Independentemente daquilo que os irmãos digam. Porquê? Olha, porque no caso de Jesus os irmãos até nem ajudavam nem motivavam muito. Porquê? Porque Jesus se enquadrava nisto que está aqui. Porque ele era esta palavra que está aqui. E portanto, se querem ser seguidores de Jesus, fazer como ele fez, refletir a sua imagem, o servo não é maior do que o mestre. Se aconteceu a ele, acontecerá também a qualquer um de nós. E isto não foi exclusivo da pessoa de Jesus. Sabem, José, filho de Jacó, era um tipo de Jesus. Sabem o que é um tipo? Temos o tipo e temos o antítipo, certo? O tipo é alguém que faz, é um símbolo, é uma figura, e depois mais tarde concretiza-se literalmente em alguém. José, a vida de José foi um tipo da vida e do ministério de Jesus. Por exemplo, os dois foram acusados falsamente de adultério. José de adultério literal com uma senhora, Cristo de adultério espiritual, porque o chamavam de endemoninhado, certo? No fim da vida, aliás, José, num determinado momento da sua vida, é separado do pai. Certo? Cristo foi separado do pai num determinado momento. José é vendido como escravo. Cristo foi tratado como o pior dos escravos, até. Certo? No fim da vida de José, ele recupera a sua família e reencontra-se com o pai. Exatamente o que acontece com Cristo quando completar o plano da salvação. Minha pergunta. Estão a perceber o raciocínio? Há aqui um paralelo total e podemos dar mais detalhes. Minha pergunta. Como é que os irmãos de José o tratavam? Bem? Muito mal. Muito mal. Que até o venderam, até o expulsaram, até o puseram a correr, a andar. Portanto, não há nada de novo debaixo do sol, como veremos já a seguir, certo? Mas, quem é que matou Abel? O irmão. Quem é que tinha ciúmes e se revoltou contra Moisés? Miriam e Arão, os irmãos. Querem mais exemplos? Ponham-se lá a pensar. Em toda a Escritura, desde a saída do Éden até aos dias de hoje, o principal problema para ser um discípulo de Jesus são os irmãos da igreja. E é por isso que a irmã White diz, temos muito mais a temer de dentro do que lá de fora. Nada de novo debaixo do sol. Aconteceu com muitos outros, aconteceu com Jesus e acontece até aos dias de hoje. A irmã White diz assim no Desejar de Todas as Nações. Sendo mais velhos que Jesus, achavam, os irmãos, que ele devia estar sobre a sua direção. Acusavam-no de se julgar superiores a eles e o reprovavam por se colocar acima dos mestres e dos sacerdotes e príncipes do povo. Muitas vezes o ameaçavam e procuravam intimidá-lo. Mas, qual era a reação de Jesus a face a tudo isto? Mas ele seguia avante, tomando por guia as Sagradas Escrituras. Irmãos, não importa o que é que os irmãos da igreja dizem. Não importa o que é que os irmãos da igreja dizem. Não importa o que é que os irmãos da igreja fazem. O Senhor disse assim, que te importa a ti que ele vá para aqui ou que vá para lá? Vem tu e segue-me. Isso é o que importa. Se estamos à espera dos irmãos, do marido ou da esposa, estamos tramados. Portanto, Jesus não estava à espera. José não se deixou influenciar. Moisés teve os seus erros, mas seguiu avante. E o Senhor, no seu tempo, trouxe a justiça que deveria trazer para aquele tempo. De acordo com Lucas capítulo 4, 4:24, diz que nenhum profeta é bem recebido na sua terra, certo?
Certo ou errado? Querem uma evidência bíblica para vos pôr a pensar um bocadinho? Vocês podem procurar os profetas do Antigo Testamento, os canónicos só, qualquer um dos outros, mas os canónicos, aqueles que escreveram do Isaías para a frente até Malaquias. Vocês vão encontrar apenas um, que foi especificamente enviado para uma nação estrangeira. Que foi? Jonas. Jonas foi o único enviado especificamente a uma nação estrangeira. E foi dar um aviso de Deus, não era um aviso meiguinho, era ou vocês se convertem, ou então isto aqui é tudo destruído. Não passou a mão no pelo, não fez festinhas. Ou vocês se convertem, ou isto aqui é tudo destruído. Uma nação estrangeira, pagã e idólatra. O que é que eles fizeram? Ouviram a mensagem do Senhor. Não ouviram Jonas. Porque Jonas não levava nada da boca dele. Levava a mensagem de Deus. E essa nação pagã e idólatra ouviu, arrependeu-se e alterou o seu comportamento. Todos os outros foram enviados à casa de Israel. Foram enviados aos seus próprios irmãos. Nenhum foi bem recebido. Leiam o Antigo Testamento e encontram lá. Atirados para a prisão, chicoteados, cortados ao meio. Os que foram enviados à casa de Israel nunca foram bem recebidos. E como diz a Escritura, e muito bem no livro de Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. Continua a acontecer isso hoje. Se Tiago viesse aqui, neste lugar, nas nossas igrejas, e dissesse de viva voz o que ele escreveu na carta e que vamos ver ao longo do trimestre, não era bem recebido pela maioria. Pela maioria. Querem uma evidência prática do que acontece hoje nos nossos dias? Fácil. Vejam só. Nós podemos andar no nosso marasmo espiritual e social, seja lá como for, não se passa nada, numa mornidão, está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Não se passa nada, tudo tranquilo, vimos aqui ao sábado, marcamos o ponto e vamos embora à 1h da tarde, tudo tranquilo. Quando alguém, porque Deus manda, faz uma reforma qualquer da sua vida alimentar, as senhoras fazem uma reforma do seu vestuário, Caio Carmo e a Trindade é só chicote em cima da pessoa. Não acontece isto, pois não? Não. Acontece, porque não há nada de novo debaixo do sol. Então os servos do Senhor são enviados não a agradar à igreja, mas a dizer o que Deus manda dizer. Amém, sim, senhora. Disse o pastor Mark Finley, se Cristo falasse o que agrada às pessoas, não tinha dito 99% daquilo que disse. E é por isso que hoje a palavra direta e firme que a igreja precisa é tão condenada e tão criticada. Porque nós não gostamos e o nosso coração se revolta. E nós preferimos revoltar contra o mensageiro, quando na verdade estamos a revoltar-nos contra o autor da mensagem, que não é o mensageiro, mas que é o próprio Deus. Quando nós abrimos o livro de Tiago ou qualquer outro, nenhum de nós diz, vamos ler a palavra de Tiago, ou vamos ler a palavra de Davi. O que é que nós dizemos? Vamos ler a palavra do Senhor, porque acreditamos que não foi da cabeça deste homem, foram as palavras dele, com a sensibilidade dele, mas não foi da cabeça dele que saiu a mensagem. Cuidado quando hoje em dia nos levantamos a chicotear os mensageiros que o Senhor levanta na nossa igreja para chamar o povo a uma reforma e uma preparação para este tempo. Estamos a fazer uma obra contra Deus, não contra o mensageiro. Certamente que Tiago sofria isso. Cristo sofreu isso? Nem vale a pena responder a essa pergunta. Então, quando lerem para a frente as advertências e as repreensões que Tiago traz à sua igreja, como trouxe Paulo, como trouxe qualquer um dos outros que podem ler por aí fora, certo? E se lerem o Antigo Testamento com cuidado, as advertências são de cair para o lado. Vou dar-vos uma coisa para estudarem e pesquisarem por si, por vós próprios. Se for preciso, depois explico. Sabem que, de acordo com o que está no Antigo Testamento, quando o Senhor começar a sua ceifa pela nossa igreja, a maior parte é jogada fora. Eu provo isto pela Bíblia. Nem é preciso ir aos textos de Irmã White. Pela Bíblia. Quando o Senhor começa o seu ajuste de contas pela nossa igreja, a maioria é jogada fora. Com razão, a serva do Senhor diz no livro Serviço Cristão que o Senhor olha para a igreja e nenhum em 20 estão prontos. Dá licença. Nenhum em 20, a seguir. Nenhum em 20 estão prontos. Ou seja, se fizermos esse raciocínio aqui, meia dúzia de pessoas talvez esteja pronto. Forte. Todo que quiser fazer a diferença nesta terra padecerá
dificuldades e perseguições. Malaquias diz que no último tempo ver-se-á a diferença entre o que serve e o que não serve. E isto é dentro da própria igreja. A senhora Ellen White diz que os mesmos 4 pecados que impediam milhares e milhares de israelitas que saíram do Egito, impediram de entrar na Canaã terrestre, são os mesmos 4 pecados que vão impedir a Igreja de Cristo na Terra, que o diabo está a trabalhar para nos afastar de Deus. E nós não acordamos. Esse é que é o seu velho problema. Nós não acordamos, queremos manter-nos apenas como simples religiosos. E vou mostrar a seguir ao mais alto nível o aviso que nós temos, que não sou eu que estou aqui a dizê-lo. Ao mais alto nível vou já mostrar-vos isso. Se porventura a mensagem é muito dura para alguém às vezes, também foi duro para Saulo receber aquele relâmpago que veio do céu. E olhem que Saulo mudou completamente. Não houve uma única coisinha na vida dele que não mudou. E nós hoje lemos os escritos que ele nos deixou já quando era Paulo e ficamos todos contentes e devemos seguir o exemplo. Então sigamos o exemplo de Saulo, que mudou completamente e que não resistiu à mensagem, mas aceitou-a. De acordo... Eu vou avançar aqui 2 pontos que eu tinha aqui, porque estou a olhar ali para aquele aparelho que está lá em cima. De acordo com a própria história, quando houve a morte de Estevão, que marcou claramente um período profético, levantou-se uma forte perseguição contra a Igreja Cristã, da qual Tiago fazia parte. Foi bom ou foi mau essa perseguição se levantar? Porquê que foi bom? Qual foi a principal boa consequência dessa perseguição se levantar? Isso mesmo, a mensagem começou a ser espalhada por todo o lado. Sabem porquê? Porque quando não há problema, o banco da igreja é muito confortável. Quando não há problema nenhum, o banco da igreja é muito confortável. Olha, na minha igreja até um bocadinho almofadada, até mais confortável do que aqui até. Deus não precisa de membros. Se vocês querem ser membros, inscrevam-se numa coletividade qualquer, que basta ser membros. Frequentadores de igreja. Irmão, o cinema também tem frequentadores de igreja. Qual é a diferença? Agora, ser um discípulo, ser um obreiro, ser um servo, aí já é completamente diferente. E não ficais à espera do pastor, não ficais à espera dos anciãos, não ficais à espera de ninguém. Se Tiago e muitos outros ficassem à espera, então, olha, se vivessem hoje, ainda estavam à espera. Sabem aquele texto muito famoso, Hermite, que diz assim: um reavivamento da primitiva piedade é a maior necessidade entre nós. Conhecem? Sabem o que é que diz o parágrafo a seguir? Nós nunca lemos. Diz assim: estamos à espera de ver a igreja toda reavivada, tal tempo nunca há de acontecer. Nunca há de acontecer. Portanto, não esperem. Vão e façam. Estes grandes homens da Bíblia nunca estiveram à espera. Hoje em dia, a nossa igreja, como dissemos ao princípio, está espalhada. Está por uma série de razões. Está porque nós entendemos que devemos ir a todo lado. E já agora, por ir a todo lado, deixem-me contar-vos uma história. No final do século XIX, as religiões protestantes da altura aperceberam-se que o mundo era muito grande e eles eram poucos. E estavam todos concentrados na América do Norte. E disseram assim: bom, o ideal é nós dividirmos o mundo por cada uma das nossas denominações. E assim cada um vai para cada lado. Então cada um escolheu um bocadinho, uns escolheram a Europa, até que, por fim, perguntaram aos líderes da Igreja Adventista para onde é que eles queriam ir. Sabe o que é que eles disseram? Queremos ir para todo o mundo. Queremos ir para todo o mundo. E a responsabilidade que Tiago recomenda à Igreja naquele tempo é precisamente essa: ir por todo o mundo. Não ficar só cá dentro, não ficar só para nós. Não temos, já tivemos erradamente, mas não temos uma doutrina da porta fechada. Temos uma doutrina da porta aberta em que a arca ainda está aberta. Sabem que a arca é outro tipo de Jesus. É um objeto. Há animais que são tipos de Jesus. A arca é outro. Então a porta da arca ainda está aberta. Quem quiser pode entrar. Já agora, quem é que fechou a porta da arca? Moisés? O próprio Cristo fechou a porta da arca. Então, enquanto o Senhor não der ordem, ainda pode haver gente que entre para dentro da arca. Essa é a principal função da igreja, sem descurar todas as outras hoje em dia. E é isso que Tiago vai girar aí à volta. Tiago escreveu, como muitos outros, para fortalecer, para animar, para encorajar, mas também para advertir e para repreender a igreja. Tiago, Paulo, os profetas do Antigo Testamento, por toda a Bíblia,
temos aqueles que encorajam, que incentivam, e o mesmo homem repreende. Aliás, se fôssemos a retirar da Bíblia, as repreensões e advertências que Deus dá à sua igreja, ela ficava para aí 25% do que é. Isto dá que pensar. Qualquer um tem a Bíblia, leia e confie. Principalmente os profetas do Antigo Testamento. Ela ficava muito menor do que aquilo que é. Quer dizer que nós precisamos mais de repreensão, de advertência, de chamada de atenção, do que precisamos de palmadinhas nas costas. Só que o nosso coração não gosta disso. O nosso coração gosta que digam, tu és o maior. Mas Tiago tinha este tipo de mensagem. Hoje em dia, nós temos os fiéis servos do Senhor que reproduzem a mesma mensagem. Não sei se alguns irmãos viram, mas no princípio deste ano, o Presidente da Conferência Geral gravou uma mensagem de 40 minutos à nossa igreja. E ele reproduziu uma técnica que João usa no Apocalipse até. Passou 20 minutos a elogiar a igreja, passou 20 minutos a repreendê-la e terminou finalmente com uma palavra de encorajamento. Então o que é que ele elogiou a igreja? A nossa igreja tem tudo de bom. Eu não conheço melhor igreja do que esta. Não sei se alguém conhece, conhecer, diga-me que eu quero ir para lá. Mas à luz da Bíblia, descarregados de defeitos como nós temos, não conheço melhor igreja do que esta. E como disse um destacado líder mundial, eu acredito tanto nesta igreja que se um dia me expulsarem e não me deixarem entrar, eu ainda assim vou ao banco depositar lá o meu dízimo, que eu acredito nesta igreja como a igreja de Deus. Isso não há a mínima dúvida. Isso não quer dizer que não há problemas, que não há motivo de mudança. Bem pelo contrário, existe muito motivo de mudança. Quando os irmãos leem na Bíblia e no Patriarcas e Profetas o relato dos 40 anos de peregrinação no deserto após a saída do Egito, a maior parte das vezes o povo comportava-se bem ou mal? Mal? Estamos todos de acordo? E eles eram o Israel daquele tempo, certo? Quem é o Israel deste tempo? Quem? E a maior parte do tempo a gente porta-se bem ou porta-se mal? Pois é verdade. E reconhecer isso é o primeiro passo para fazer aquilo que o Senhor quer. Eu não estou bem, tenho que me colocar em ordem com Deus. Não é o meu irmão que não está bem. Se calhar ele também não está. E se calhar até eu posso ajudá-lo a ficar bem. E até devo. Porque o primeiro criminoso que apareceu neste mundo, o Senhor perguntou, onde é que está o teu irmão? E ele disse, então eu é que sou o guardador do meu irmão? Leiam a Bíblia. És o guardador do teu irmão, sim senhor. Mas neste tempo, temos os servos do Senhor, como eu dizia, que alertam a igreja. E podem procurar no YouTube, podem escrever lá. Pastor Ted Wilson, que é o Presidente da Conferência Geral, Pastor Ted Wilson, o Estado da Nação. Podem procurar assim, encontram isto que vos vou dizer. E ele fez uma mensagem que disse o que é que estava bem na igreja, que amava a igreja por isso, incentivava os irmãos a continuarem, e depois disse o que é que estava mal na igreja. Ipsis verbis, disse exatamente o que estava mal na igreja. Resumindo, primeiro, ele diz que há uma perda, isto é o Presidente da Conferência Geral, não é um irmão que vocês convidam para vir aqui passar a lição da Escola Sabatina. Diz ele que há uma perda da identidade adventista do sétimo dia entre pastores e membros. Entre pastores e membros. Perda de identidade. Aquilo que nos identifica, aquilo que é a nossa impressão digital, está a esmorecer. E como dizia o irmão Albani muito bem, em vez de sermos diferentes e distintos, estamos a ficar muito parecidos. E na nossa igreja começa-se a ouvir uma coisa que é do pior que pode haver. É que Deus manda sair, separar, e nós estamos a juntar. Práticas, comportamentos, amizades, tudo. E perdemos a nossa identidade. Em vez de os outros se converterem à nossa identidade, nós nos convertemos nas práticas, nos hábitos, nas palavras e em tudo. Segundo ponto que ele diz. Há um avanço de mundanismo dentro da nossa igreja. Há um avanço de mundanismo dentro da nossa igreja. E eu não sei porque é que há medo em dizer isto. Sinceramente não sei. Mas transformou-se a coisa de tal maneira que quem abre a boca para dizer que uma das maneiras que nós vemos isto é a maneira como as Nossas Senhoras se vestem, é um herege agora cá dentro. Mas é verdade. De acordo com o Espírito de Profecia, o vestuário é razão suficiente para disciplinar e excluir uma pessoa da igreja. Não sou eu que o digo. É razão suficiente. Mas se alguém diz, oh, irmão, não vamos estar preocupados com o comprimento das saias ou com as calças. Que é isso? Não, o Espírito de Profecia está preocupado, mas nós não nos podemos preocupar. Terceiro ponto que ele diz. Perigo de desunião. Isto é muito interessante. Porquê? Vamos dizer assim. Eu e o Kim Lima queremos assaltar aquela casa que está ali ao lado. Tem lá muitos vezes lá dentro. Então, como a nossa igreja é unida, eu vou pedir aos irmãos que se unam em oração
para o Senhor nos proteger e não sermos apanhados. Está correto? Porquê é que não está correto? Então temos que ser unidos, temos que ser uns pelos outros, certo? Porquê é que não está correto? Muito simples. Estamos a fazer uma coisa que é ilegítima, certo? Então, meus caros amigos, como dizia Martinho Lutero, antes prefiro desunido na verdade do que unido na mentira. E quando na nossa igreja há comportamentos e há práticas que resultam do trabalho do pai da mentira, então antes prefiro haver desunião do que haver união. A união é à volta destes princípios que estão aqui, que são inegociáveis, imutáveis, inquestionáveis, porque foi o Senhor que os deu. E nenhum de nós tem o direito de os interpretar à luz do nosso próprio entendimento, da nossa própria imaginação. Quarto ponto, e este é um ponto muito importante, que vão verificar que Tiago adverte isso ao longo do livro. Apatia e mornidão espiritual. Repito, palavras do Presidente da Conferência Geral. Apatia e mornidão espiritual como um problema que a Igreja enfrenta hoje em dia. Sabem como é que Tiago resolveu isso no caso dele? Vocês podem ler, logo no primeiro versículo de Tiago, que ele chama a si mesmo servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não vai dizer, eu sou um irmão do Cristo. Ele não encheu o seu coração. Ele disse, eu sou um servo de Deus. Quando Cristo veio à Terra, ele podia ter exaltado a sua posição como um com Deus. Mas ele não fez isso. O que é que ele fez? Lavou os pés aos discípulos. Tornou-se um servo da raça humana. Então a maneira que nós temos de começar a sair da nossa mornidão é refletir o caráter de Jesus e tornar-nos um servo de Jesus, servindo a Igreja e servindo os irmãos, porque temos essa responsabilidade também. De acordo com João 12, eu vou ler que tenho aqui escrito, diz assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. A glória de Tiago, entre aspas, era dizer, eu sou um servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta, em consciência, cada um, na sua mente, no seu íntimo, pode dizer, eu sou um servo do Senhor Jesus? Isto aqui não precisa de respostas audíveis, porque cada um é que sabe de si, cada um responde para si. Será que eu posso dizer que sou um servo do Senhor Jesus Cristo? Em tudo aquilo que eu sou, em tudo aquilo que eu faço, aquilo que é o meu dia-a-dia, aquilo que é o meu estilo de vida, aquilo que é o meu testemunho? Esta era a experiência de Tiago. Pela graça de Deus, que seja esta a experiência de cada um ao estudarmos as lições da Escola Sabatina deste trimestre e que o Senhor nos abençoe.